Olá, nação! Antes de começar, pedimos a vocês para dar um like neste vídeo, para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade sobre o Flamengo para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal Fla 10, se inscreva para não perder mais nada sobre o Mengão. Bom, vimos aí os técnicos, né? Primeiro do Vasco, o Zé Ricardo, e o Paulo Souza do Flamengo. No início das semifinais, no campeonato no Rio de Janeiro, o Flamengo, apesar do placar magro, né? No clássico, apenas 1-0, eu digo apenas, placar magro, por conta principalmente do que foi o primeiro tempo, que o Vasco não conseguia passar da linha do meio de campo e em muitos momentos não conseguia sair da intermediária. No segundo tempo foi um pouco mais agressivo, né, Pedro? No segundo tempo o Vasco foi até agressivo como o Flamengo não foi. No segundo tempo o Vasco finaliza 10 vezes, o Flamengo finaliza 6. Em condições normais, de temperatura e pressão, em nenhum tempo de jogo esse time do Flamengo pode finalizar menos que o time do Vasco. E aí não é questão que o Vasco foi para cima, colocou um atacante a mais, que o Flamengo segurou o resultado, não tem justificativo. O Flamengo tinha 1-0 apenas no placar. E acaba que é um problema que eu acho que a gente já citou aqui, a gente já conversou na bancada. O Flamengo ele resolve jogos quando quer no Campeonato Carioca. Até me traí aqui num comentário de segunda-feira que eu falei, agora vai, porque mobilizou, o campo é bom, o estádio está cheio. Hoje é a mesma coisa. Estádio cheio, clássico, campo bom, torcida apoiando, fez 1-0 e no segundo tempo reduz uma marcha. O Vasco faz apenas uma alteração, duas, uma de posicionamento e outra de peça e posicionamento também. Só que o Flamengo não pode sofrer contra um time como esse do Vasco, apesar de todo o tamanho do clássico que tem, um clássico nacional do tamanho do Flamengo e Vasco. O Flamengo não pode finalizar metade das vezes do Vasco no segundo tempo, não pode ter menos a bola, não pode chegar a menos. E sim, um primeiro tempo de amplo domínio, tem toda a discussão do pênalti, que acho que a gente vai entrar daqui a pouco, mas para além do pênalti, era um Flamengo que amassava. O Vasco com 9 jogadores da meia-lua para trás. Vou ler algumas estatísticas. Claro. Vasco, finalizações no primeiro tempo. 0. No gol, obviamente, 0. Chutes travados. 0. É Escanteios. 0. Dribles. 0. Mesmo assim, o Flamengo jogou abaixo. Muito pelo mesmo assim, tempo. inclusive, o primeiro, lógico, muito superior ao Vasco no primeiro tempo. Sim. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda não teve no primeiro tempo uma atuação. Não estou nem falando no padrão que eu acho que vai chegar na temporada, que eu espero. No padrão que ele pode hoje. Sim. Ele foi muito melhor que o Vasco, mas ele não conseguiu chegar ainda, quer dizer, no padrão que pode. Mereceu as chances, amplo domínio no primeiro tempo, mas para mim ainda esperava um pouquinho mais desse Flamengo na semifinal. A prova disso, Birner, é que o Flamengo nesse primeiro tempo muito melhor do que o Vasco, e eu acho que esse muito melhor do que o Vasco tem a ver com a atuação do Vasco. Mesmo muito melhor, o Flamengo deu 2 chutes a gol no primeiro tempo, um deles numa cobrança de pênalti. Sim. Então, eu acho que isso é o suficiente para a gente dizer que é claro que o Flamengo tem que ser muito superior ao Vasco num jogo em 90 minutos. Na verdade, ele é, né? Isso. Não. Sim, eu estou dizendo, ele tem que ser na atuação. Os 90 minutos tem que apresentar um Flamengo infinitamente superior ao Vasco. Por isso que eu vi, assim, muita corneta, a postura do Vasco no primeiro tempo. Gente, eu tenho a impressão de que quem critica a postura do Vasco não viu as escalações dos dois times. Não consegue comparar os 11 de um lado e os 11 do outro. Você pode depois discutir, peraí, mas o Vasco não conseguiu contra-atacar, o Vasco não conseguiu encaixar um contra-ataque, mas a simples crítica pela postura defensiva do Vasco, cara, o Vasco tem que se defender acima de tudo contra o Flamengo. E se no segundo tempo o Vasco saiu para cima do Flamengo e finalizou o número de vezes que finalizou, sem sofrer, é muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Vasco. Porque o normal, com um time com a qualidade como o Flamengo, com os jogadores que tem, com o potencial que tem, o normal é que uma equipe como o Vasco, se der espaço para o Flamengo contra-atacar, jogar em velocidade, que inclusive tem jogadores para isso também, o mínimo espaço para esse time do Flamengo pode causar um resultado que foi o resultado da última rodada do Flamengo no Campeonato Carioca. O Bangu quis jogar para valer, manter o seu estilo de jogo, é isso aí. 6-0. Quer dizer, em geral, quando você tem uma diferença tão grande do ponto de vista técnico, não dá para você partir para cima. Tudo bem, você pode discutir, mas o Vasco não conseguiu encaixar um contra-ataque. É claro que não era esse o plano do Zé Ricardo. É claro que ele esperava encaixar alguns contra-ataques, mas ele não conseguiu.
Agora, daí a dizer que a postura do Vasco tinha que ser mais corajosa, eu queria ver esse monte de palpiteiro corajoso, sinceramente, dirigindo um time inferior à média dos seus adversários. É que não é nem inferior, muito pior. Inferior. Mas assim, sabe, por 2, 3 meses ia só tomar goleada, provavelmente. Porque o futebol já é assim. E um Vasco, em todos os momentos que precisou ter a bola na temporada, teve dificuldade. Contra adversários infinitamente também inferiores ao Flamengo. Imagina contra o Flamengo. Então não é que está pronto para ter a bola em algum momento. Foi o que o Jean falou. O segundo tempo tem muito mais a ver com o demérito de um Flamengo que abriu mão do jogo do que exatamente com o volume, sabe aquela coisa que atropela. Que não significa que a construção não está sendo positiva. A gente falou na última edição do Linha. Você pega os primeiros jogos do Flamengo... do Flamengo, agora, no caso? Sim, Não, o crescimento é grande. E vai continuar oscilando até... Hoje inclusive, porque esse é outro problema. É pegar uma atuação ruim e aí falar que o cara é uma porcaria, não sabe o que tá fazendo. Ruim. O Paulo Souza, eu acho que foi ruim. Eu não achei. Eu achei porque primeiro eu achei tempo, que não. O segundo tempo do Flamengo. Segundo eu não gostei. Ruim. O jogo do Flamengo. Você achou ruim? O jogo do Flamengo. Primeiro tempo também? Não gostei. Eu não achei ótimo, mas não achei ruim. Foi um Flamengo diferente de todos os outros que a gente viu até agora. Eu também. E um Flamengo até num estilo um pouco mais, uma linha de 4 no meio, 2... e Bruno e Gabriel mais abertos na frente. O Bruno não conseguia jogar, Gabriel também não estava bem, não era um grande primeiro tempo. Eu estou com o Jean também. O volume, essa sequência de zeros que você leu aí, tem muito mais a ver com o Vasco que não sabia o que fazer com a bola, porque eu estou com o Jean. Não é que o Zé Ricardo escolheu não ter a bola e não jogar, falta também qualidade. Falta qualidade contra time menor e falta mais qualidade ainda contra o Flamengo. Então, assim, tem muito mais a ver com isso. E aí a marcação do Vasco não é que era a melhor marcação do mundo. Sistema de muita vontade. A gente falava do sistema do Abel, né? De alguns encaixes que não aconteciam. Alguns encaixes do Vasco aconteciam, mas no sistema de muita vontade. Não exatamente quando o Bruno Henrique, que não teve o espaço que se imaginou que tinha a bola, não conseguiu. Quando o Gabriel tinha a bola, ele insistiu, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes naquele lançamento que tenta pegar lá por trás, como aquele gol contra o Barcelona de Guayaquil, né? Que ele abre, o Bruno fecha por trás, atrás do lateral, ele lança. E a bola passando direto. Então, assim, esse volume, eu também estou com o Jair com calça. Não me agradou exatamente só ter a bola e ter 5 finalizações, só 2 no gol, contra uma defesa muito limitada. Também esperava um pouco mais do primeiro tempo mesmo. Tempo ficou patente a diferença técnica. O Vasco não conseguia jogar porque a diferença do adversário é gigante. Uma mínima pressão do Flamengo na saída, a bola era despachada. Digo, tecnicamente... Não dá para comparar os times. Então, assim, quem tem a leitura de que este Vasco pode mais, pode mesmo. Na segunda divisão. Na primeira, contra times de primeira, não. Não é um elenco de primeira divisão. Ele exatamente. Então, nós já temos aí um bom caminho. E o Flamengo não é apenas de primeira divisão, ele é mais do que isso. Ele é um time que vai competir, os melhores da América. Deveria competir por todos os títulos de campeonatos que ele participar. Então, o primeiro tempo era um absurdo a diferença, e o Vasco não jogou. Não é só questão de comportamento. O futebol brasileiro é uma grande viagem, né? Você falta coragem. Cara. Parece que tem algum coach, esses caras de autoajuda, tudo baseado na coragem. Você não gosta dos coaches? Não gosto. Na coragem, na vontade, não acredite em você mesmo. Mas se o Vasco acreditar nele mesmo contra o Flamengo, ele vai tomar de 4. Se botar o time para andar sobre a brasa, vai queimar o pé, mas não vai conseguir ganhar do Flamengo. Vai sair queimado. E não se engane quem acha que no domingo, por ter que fazer o resultado, o Vasco vai se lançar também. O futebol permite tudo. Agora, tempo, mas não vai as diferenças entre Vasco e Flamengo hoje, elas são absurdas. Elas estão sendo analisadas porque eles, nesse momento, um time de segunda divisão contra um de primeira muito forte se encontram no mesmo campeonato, que é a loucura do calendário do Brasil. Que você opõe, tirando a Copa Nacional, você opõe, cria essas oposições muitas vezes. Mas as respostas precisam ser dadas pelo Flamengo, não pelo Vasco. O Vasco é isso. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo hoje teve o Everton Ribeiro no campo, não como lateral esquerdo. O Flamengo tinha o Felipe Luiz, tinha o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Ilharão, Andreas Pereira, e você encontrava a Arrascaeta e o Everton muito próximos. O Everton era visto no lado, quando perdia a bola, você retorna pelo lado. Passava o Mateuzinho, o Everton por dentro, o Bruno Henrique na esquerda. Teoricamente, legal. Para mim, minha visão, ocupou mal as beiradas,
deveria ocupar melhor, mais intensamente, não apenas por dentro. Esse jogo por dentro é um jogo que o Paulo Souza, por tudo que ele fez, ele vai insistir. Precisa ter, deve ter. Agora, tem jogo que você tem que variar. Um time com esta capacidade técnica tem que dominar tudo. Não só uma parte do jogo ou uma ideia. O Flamengo, pelo time que tem, pelo elenco, tem que dominar, eu digo, as situações do jogo, ele tem que ir bem em qualquer uma delas. Pô, vai ser um jogo pelo lado, perfeito. E ali eu não vi achei esse time tanto tentando e as trocas não funcionaram se encontrar ainda dentro de algumas novidades. Tem tempo, né? Tem muito tempo. Que tem uma coisa muito, muito interessante. Naquilo que a gente está discutindo aqui, de uma semifinal de campeonato estadual, eu imagino o fã de esporte que ligou a televisão, assistindo linha de passe desde o começo, evidentemente, que não viu Flamengo e Vasco. Não assistiu Vasco e Flamengo. E aqui, o Vasco poderia... Não poderia ter feito mais. Primeiro tempo não conseguiu sair do campo de defesa e tudo mais. E o resultado ali na tela o tempo todo. Flamengo 1-0. 1-0. Né? Então, o Vasco jogou aquilo que ele consegue contra o time do Flamengo e o Flamengo não conseguiu jogar aquilo que pode. Não é? Sim. Não conseguiu fazer e vários jogadores pouco inspirados. Daquilo que ele... O Arrascaeta está voando. E ainda tem E ainda ganhou com um pênalti que, com toda a justiça, é contestado. Você sabe que eu fiquei... Não gosto. Eu não vi. Todo mundo não é que vi. eu sou fã de pênalti. Não, mas não. Eu vi. É verdade. Não, mas o Calçade, ele tem uma coisa... O Calçade e o Bertozzi são usar a regra e tal. ativistas dos pênaltis. Mas com esse aí eu não concordo, não. Eu quero até chamar a atenção para o pênalti. Eu acho que é o pênalti que a gente vai discutir agora. Porque nós estávamos assistindo, o Calçade estava do meu lado, o Pedro também, a gente estava assistindo todo mundo na redação, o jogo. E eu vi toda a discussão, foi mão, não foi mão, foi mão, não foi mão. E eu vi o Davi Luiz sendo empurrado na área, que inclusive ele atropela o William Arão, que está na frente dele. Vai ter uma imagem aí, e eu não sei se foi marcado o pênalti. Olha ali, o Davi Luiz é empurrado. E que vai nas costas o William Arão. Mas se você para ver, quando o juiz vai na cabine do VAR, ali na beirada do campo, e a gente tem a chance de acompanhar na transmissão a mesma imagem que ele está verificando, ela está sendo pausada no braço, na mão ou na não mão do Anderson Conceição. Câmera lenta. Não, é que ela... olha só, mas ela está pausada. Pausa ali. Mas, o que se debate... Desculpa, é que não é assim, não. Você tem razão em relação ao pausar, mas a imagem mostrada, isso para mim é muito grave, a imagem mostrada não é essa que a gente está vendo. Que estava mostrada na cabine. Exatamente. A imagem que se mostra na cabine é uma imagem de uma outra câmera por trás do gol e eles ficam apenas naquela. E aí também é uma loucura, porque nessa imagem é a que a gente tem mais impressão de um toque na cabeça antes do toque no braço, é uma certo? imagem por trás do gol que aparece junto na transmissão, não é? Isso, não. Mas acho que na transmissão ela também aparece. Não, tá agora na transmissão sim. O que eu estou querendo dizer é que essa imagem que a gente está vendo, que é a imagem que nos dá mais a impressão de um toque na cabeça antes do toque no braço, essa imagem ela não aparece no VAR. No VAR você tem outras duas imagens que dão a impressão, de fato, de um toque direto no braço. Entendi. E aí é o que eu acho que é complicado. Quer dizer, o árbitro, ele precisaria ter acesso, né, de maneira rápida, sem aquela pausadinha depois da cabeça, porque aí realmente não vale nada. O toque na cabeça ou não é determinante para você chegar a uma conclusão nesse caso. O árbitro ele tem acesso a outras imagens e sempre pausado. Então, para mim, de novo, o trabalho do VAR foi ruim. Eu tô com você. Que bate no braço me parece claro. Não, o braço não tem discussão. O debate era na cabeça. A cabeça parece que passa direto ali, né? Na análise. Na análise, ou seja, da outra imagem. Ainda travam no debate errado ali. O Arão está na frente dele. Então, assim, ele mal está vendo a bola, Arão na frente dele, sobe Arão, o Davi Luiz ali, e ele vem nitidamente para cabecear a bola. Então, assim, no capítulo intenção é 0. Não, capítulo intenção não se discute. Aí vem um outro problema assim, esse é um problema mundial, né? De uma loucura que alguém inventou algo novo na ciência. Posição natural e posição que não é natural do braço. Faltando shorts com bolso. Quem é que sobe? Você aí na sua casa, levante do sofá, salte e fique com as mãos
dentro do bolso ou para trás. Ninguém sobe para cabecear uma bola Nem assim. grudado no corpo. Então, esta posição, me desculpe, ela é totalmente natural. É uma posição natural de quem cabeceia. Então é o seguinte, então tira isso da regra. Porque no momento que você põe que ela é uma posição que não é natural, eles estão ignorando a biomecânica do movimento. Todo mundo sobe para cabecear uma bola com o braço e não está grudado no corpo. E os defensores já sofrem um problema gravíssimo, que quando vão marcar adversários, botam a mão para trás e você perde todo o seu equilíbrio. E aqui termina o Fla 10 Notícias Drops. Nos despedimos de todos e agradecemos a audiência. Saudações rubro-negras.